Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. A pandemia do novo coronavírus, como o próprio conceito de pandemia pressupõe, assolou o mundo como um todo e, por consequência, a economia também em escala global. Mas pressupor a pandemia como o marco zero para a atual situação econômica mundial é um erro. Da mesma forma que existem movimentos da economia que surgem, sim, do impacto direto da pandemia, também existem aqueles que passam ao largo, que são anteriores ou até independem totalmente da crise sanitária. E é preciso analisar tudo isso com sua devida complexidade. É para falar sobre isso que o nosso ponto de pauta de hoje conta com a presença do pesquisador, doutor em Ciências Sociais, docente da Unesp no campus de Marília, Giovanni Alves. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a crise do capitalismo em meio à pandemia. Professor Giovanni, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Professor, Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. nós que agradecemos. Professor, como eu já disse na abertura dessa nossa conversa, é fato que a pandemia chega e impacta profundamente a economia global. Contudo, falando assim, né, parece que a pandemia é o ponto de partida da situação como ela está hoje e não é. Sendo assim, eu acho importante começar lhe perguntando qual era a situação da economia global pré-pandemia. Por exemplo, quais eram as perspectivas para 2020 antes de sabermos mesmo que o mundo seria assolado por uma pandemia? Bom, antes da pandemia, a economia global estava em processo de desaceleração. No caso, pensando a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão, e a própria China, estava em processo de desaceleração. Uma situação que, inclusive, o próprio FMI, o Banco Mundial, a OCDE, já tinham lançado relatórios já dizendo que 2020 seria um ano com baixas taxas de crescimento, inclusive com recessão. Isso mostra que as economias capitalistas, elas não conseguiram se recuperar plenamente da crise de 2008. A pandemia, quando ela chega, ela acelera processos que estavam em andamento, né, e abate de vez essas economias, e foi o que aconteceu em 2020, né, um cataclismo econômico numa proporção, inclusive, pior do que em 2008, né, e a grande questão que se abre agora é as condições em que vão se dar essa recuperação econômica, né, no mundo, e com certeza essa recuperação ela vai ser muito desigual, porque os países eles não têm adotado toda a mesma estratégia para lidar com a pandemia. Mas antes da pandemia do novo coronavírus, as expectativas dos economistas, dos analistas, eram que a economia ia se desacelerar. Perfeito, professor. O senhor já falou rapidamente disso, mas eu queria lhe perguntar então: nós temos essa economia em desaceleração e a pandemia chega e se assenta sobre esse cenário. O que ocorre do encontro desses dois cenários, uma pandemia com uma economia em desaceleração? Bom, é preciso entender a dinâmica do vírus, a dinâmica de uma pandemia, o que é algo que nós, pelo menos eu, no meu tempo de vida, essa é a primeira pandemia, e isso faz com que a gente se debruce para entender a dinâmica desse vetor, né? E tem, basicamente, dois grandes vetores provocados pelo novo coronavírus.
Num primeiro momento, esse vetor ele oculta as verdadeiras contradições da economia capitalista, né? Basta nós vermos no Brasil, né, que essa pandemia ela ocultou o desastre econômico que seria a política do Paulo Guedes e Jair Bolsonaro para o Brasil, né? Eles falam que a culpa é do vírus, então se ocultou a todo um processo que estava em andamento. Quer dizer, o Brasil viveria em 2020 não apenas uma estagnação, mas uma recessão por conta da política adotada pelo governo Jair Bolsonaro. Então, o vírus não é responsável, vamos dizer, pela direção, pelos resultados da política econômica, mas o vírus oculta, ele tem uma dinâmica de estar ocultando essas contradições do capitalismo. Isso aqui é uma coisa curiosa, se oculta muitas coisas que estavam discutidas antes, não se discute mais, né? Nos países mais desenvolvidos, nós esquecemos que em 2019 as economias já estavam em desaceleração, né? A questão da concentração de renda no mundo, a desigualdade social, enfim, uma série de demandas, de lutas, inclusive, dos trabalhadores, elas foram atropeladas pela pandemia, porque a pandemia ela tem um impacto. Então, de um certo modo, o foco ele se dirige só para a pandemia. Então, o primeiro vetor é o vetor de ocultar. O segundo vetor é o vetor de acelerar processos, e é o que tem ocorrido. Em algumas áreas se aceleraram processos. Se aceleraram o quê? Por exemplo, nós podemos ver o mundo do trabalho, né? Alguns processos que estavam em andamento de virtualização das relações, do teletrabalho, do home office, né? E isso fez acelerar a implementação dessas mudanças, que são mudanças importantes, têm impacto, inclusive, na própria dinâmica da organização do trabalho, né? E 2020, nós vemos muitas empresas utilizando o home office e, inclusive, já sinalizando que isso veio para ficar. Então, se acelerou esse processo, dado, né, que é um dos elementos da quarta revolução industrial, esse elemento da plataformização do trabalho, acelerando a adoção do teletrabalho. Então, nesse ponto, o vírus acelerou um processo que estava em andamento. Isso sem falar em outras dinâmicas né, como a automatização, a robotização, uma série de outros elementos que estão aí, né? Então, se nós formos verificar, a pandemia ela tem movimentos que, em termos de processos sociais, ou ela oculta ou ela acelera, né, esses processos sociais. Isso é próprio de uma pandemia, né, que expõe, e aí, para concluir, ela expõe uma outra forma de contradição. Isso que talvez seja interessante estarmos refletindo, né? Quer dizer, o capitalismo ele tem as suas contradições fundamentais, ligadas ao próprio desenvolvimento da economia capitalista, o modo de produção capitalista, mas agora está se expondo, né, a pandemia expôs uma contradição que, de um certo modo, já vem se manifestando já há algum tempo, que é a contradição entre o capital e a natureza, né? Quer dizer, essa contradição é uma contradição que eu chamo de contradição metabólica entre o capital e a natureza. Quer dizer, o capital está destruindo a natureza e a natureza está fazendo o revanche, né? Nós já vemos isso na questão da mudança climática e estamos vendo isso na questão da pandemia, né? A pandemia, né, o novo coronavírus, ele é produto de um sistema metabólico, né, de relação entre o homem e a natureza, e isso a sociedade tem que ter consciência, né? Porque na medida que, olha só, o vírus ele oculta, na medida em que o vírus acelera, e aí vem um terceiro vetor, o vírus expõe as limitações
do capitalismo em lidar com questões metabólicas. Por exemplo, a questão da saúde pública, né? A questão da saúde pública, né? Mostrou a nossa incapacidade de lidar com as pandemias. Né? Vamos imaginar que as pandemias se tornam um elemento constitutivo desta civilização. Eu não posso afirmar para vocês aqui que vai ser a última pandemia do século XXI. Talvez, ou talvez não, talvez as pandemias elas possam ser um elemento dessa fratura metabólica entre o capital e a natureza, aonde nós já vemos isso no caso do aquecimento global, das mudanças climáticas. Nós estamos preparados para essas mudanças metabólicas do capital? Não. O que nós vemos é que o país mais desenvolvido do mundo, os Estados Unidos, nós temos aí mais de 300 mil mortos, né? Uma sociedade, um Estado totalmente capaz de lidar com isso. O mesmo se fala da União Europeia, né? E o Brasil é explícito essa incapacidade, né, da classe dominante de ter criado condições para que a gente enfrente o futuro, porque o futuro já chegou, e o futuro é isso, nós temos o risco de termos um futuro marcado por um processo de genocídio permanente das populações mais vulneráveis a essas mudanças que estão ocorrendo na natureza. E isso é algo muito sério. Eu lamento que a própria sociedade não tenha se atentado para isso. Os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos, né? A classe dominante ela é indiferente a isso, ela quer preservar o gasto público, teto do gasto público, não quer investir em saúde, ampliando, inclusive, o SUS. E isso é uma coisa lamentável, né? Como é que, em plena pandemia, você vai ter a redução de investimento no gasto com a saúde pública? Isso ninguém discute. Estamos discutindo a eleição em 2022, estamos discutindo uma série de outras coisas, né? Inclusive, a esquerda ela não coloca como um movimento permanente, contundente, a questão de mais investimento para a saúde pública. Porque, sem falar no país da subnotificação, o país do apagão em termos de dados, nós que fazemos ciências sociais temos muitas dificuldades de estar, afinal de contas, de estar aferindo o que está acontecendo, e isso é algo muito sério. É algo muito sério que nós temos que estar muito atento, porque o vírus está expondo isso para nós. Agora, ele expõe. Se nós vamos ler ou não, isso aí é outra história. Perfeito, professor. Pegando como gancho essa questão que o senhor traz, inclusive o senhor escreveu um artigo da metade do ano passado, chamado Novo Coronavírus e a Catástrofe do Capitalismo Global, um artigo que está no blog da Boitempo, e que o senhor fala sobre essa função heurística, né, do vírus de explicitar algumas fragilidades. Uma outra questão que o senhor traz nesse mesmo artigo, ela trata de um conceito que está na ordem do dia como nunca esteve. Não é um conceito novo, mas ele nunca havia sido abordado com tanta frequência, que é a ideia da necropolítica. O senhor falou agora em genocídio, né? O senhor cita nesse artigo que a necropolítica ela se tornou a política do capital diante da sua crise estrutural exacerbada pela profunda crise do capitalismo global. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa ideia. Veja bem, Rafael, a necropolítica ela é uma política intrínseca ao movimento do Estado capitalista, nas condições de uma crise estrutural. Né? Eu parto desse princípio, que nós vivemos um tempo histórico de crise estrutural do capitalismo global, a incapacidade de lidar com essas contradições, tanto com as contradições fundamentais do modo de produção, como com as contradições metabólicas entre o capital e a natureza. Né? Essas contradições elas se articulam de uma forma muito profunda e de uma forma inédita, porque nós nunca tivemos na história a confluência desses movimentos. Né? Eu diria que, no passado, nós tivemos crises econômicas, as crises são partes do capitalismo, do desenvolvimento do modo de produção capitalista, né?
Mas essa crise específica que nós estamos assistindo em 2020, 2021, é uma crise que tem essa dinâmica de uma confluência entre uma crise fundamental e uma crise metabólica. Evidentemente, o Estado capitalista, ele reproduz o sistema, ele está subordinado à dinâmica de um sistema que já explicitou seus limites, principalmente na questão das políticas públicas, vamos pensar assim, né? Eu falei há pouco a questão, e o Brasil ele é um exemplo da catástrofe do capitalismo no século XXI, né? O melhor exemplo talvez não seja nem os Estados Unidos, porque lá também se manifesta de uma forma muito, muito explícita, né? Nós poderíamos utilizar lá como exemplo, mas vamos pegar o caso do Brasil. Essa incapacidade que o Estado, não é meramente o governo, certo? Estou falando de Estado, não estou falando de governos, porque os governos, eles passam, eles mudam de 4 em 4 anos. Eu estou falando de Estado. Uma incapacidade desta forma de Estado, né, um Estado capitalista, de estar lidando com essa novo tempo histórico, na medida que é um Estado que está subordinado aos interesses do capital financeiro. Então, no caso do Brasil, por exemplo, é uma coisa sagrada manter essa lei, uma lei bizarra de teto de gasto público. Isso é sagrado, isso aí não se discute, a mídia não permite sequer o questionamento disso, né? Agora, isso impede, por exemplo, investimento em áreas fundamentais, estratégicas, que lidam com a própria dinâmica social, com a própria vida social, principalmente das populações mais vulneráveis. Evidentemente, essas populações estão se expondo a esse movimento, né? Talvez um dia nós possamos saber quem, de fato, né, hoje, né, vamos dizer assim, 230 mil mortos no Brasil, né, se nós formos ver o perfil dessa população que está sendo morta, né, são as populações mais pobres. Claro que tem também classe média, ali e acolá você tem classe média, mas são as populações mais vulneráveis a essa situação da pandemia, né? Nós vemos isso também na questão da mudança climática, é uma coisa que não se discute, porque a mudança climática, ela tem uma dinâmica, a própria devastação da natureza, que ocorre no Brasil, não é de agora, mas ela tem uma dinâmica muito lenta e talvez não seja perceptível, diferente do vírus, que tem um impacto catastrófico, mas, por exemplo, a devastação do que nós assistimos há um certo tempo em Minas Gerais, né? Brumadinho, desabamentos, chuvas que atingem as populações que estão em áreas precárias, áreas de moradia precária, certo? Porque o acúmulo disso é um quadro, né? Isso sem falar em outras endemias que estão voltando, porque nós temos apenas o registro aí da Covid-19, mas parece que nós não temos mais mortes por dengue, por zika, por uma série de elementos que nós podemos dizer o seguinte, e se isso se tornar, no Brasil, um modo de ser de desenvolvimento desse Estado capitalista? Então, é um Estado da necropolítica, política da morte, porque a morte ela é intrínseca ao próprio modo de produção capitalista. Eu não estou dizendo que não... Na origem do capitalismo, você tem a devastação das populações indígenas no Novo Mundo, né? Então, o capitalismo se inaugurou com o genocídio, né? O caso do Brasil, o que fizeram com as populações indígenas, os Estados Unidos, né? a própria Europa Ocidental, né? Onde se canalizou o ouro, a prata, dessa devastação que alimentou o processo, inclusive, da industrialização inglesa. Então, você tem a morte, ela é um espectro que persegue o capital. Agora, qual a diferença nesse momento? É que isso possa se tornar uma política de Estado.
E ela se torna uma política de Estado de uma forma, eu diria, muito sutil. Uma lei do teto do gasto público, nessas condições de crise, de civilização, ela é meramente uma lei da necropolítica, porque se privilegia os recursos para o pagamento da dívida pública, mas não se cuida daquelas populações mais vulneráveis expostas às contradições metabólicas do sistema, né? Nos Estados Unidos, você tem a mesma situação, que é um país que nunca é com a maior dificuldade de criar um sistema único de saúde pública nos Estados Unidos. Quer dizer, como é que se concebe o país que manda homens à Lua, a Marte, né? É um país que tem uma capacidade imensa nas forças produtivas. Você tem quase 500 mil mortos, né? E isso em menos de um ano, né? Se nós formos verificar, nunca morreu tanto americano desde a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, isso é intrínseco a esse modo de operar do Estado, não é do governo. Eu não acredito que em 2022, no Brasil, vamos imaginar que suba um governo de centro-esquerda, ele vai mudar essa realidade. Não vai ter condições. Um governo não muda um Estado. O Estado para você mudar um Estado é um processo muito mais complexo, inclusive que envolve a própria população, né, o povo, né, a luta social, o acúmulo de forças políticas. A mesma situação a União Europeia. A União Europeia está pagando preço por décadas de política de austeridade neoliberal, né? Espanha, Portugal, Itália, Reino Unido. Olha só, o Reino Unido, que é o terceiro lugar na maior quantidade de mortes do novo coronavírus, lá foi que nasceu o neoliberalismo, com Margaret Thatcher. Então, durante décadas se degradou os equipamentos de saúde pública nesses países, mas ninguém fala nisso, né? A culpa é do vírus, né? Quando, na verdade, você tem o Estado neoliberal, ele é um Estado que ele tem essa face que agora está se expondo, é o Estado da necropolítica, né? Então, nós temos que encarar isso no nosso arsenal explicativo, né? Nós, cientistas sociais, temos que estar, né, pegando esse elemento. É como se fosse assim na astronomia, numa situação de uma conjunção entre astros, nós descobríssemos uma nova lua naquele sistema solar, né? Então, quer dizer, esse elemento da necropolítica, ele se torna uma política de Estado capitalista nas condições de uma crise estrutural. Isso não havia antes, eu quero dizer apenas porque tem pessoas que dizem, mas o capitalismo sempre matou. Sim, sempre matou, é um modo de produção que é também um modo de produção da morte, mas agora, pela primeira vez na história, né, você tem algo que é uma política de Estado vinculado a essa dinâmica endógena do capital financeiro. Perfeito. Professor, uma última pergunta. Pensando, o senhor mencionou recentemente essa questão sobre diferenciarmos Estado e governo. Embora seja muito importante, né, nós fazermos essa diferenciação, recentemente o mundo, né, viveu um fenômeno um tanto quanto caricato no sentido mais literal do termo, que foi o fenômeno do ex-presidente Donald Trump. Ele, como gestor do capital, como gestor da crise do capital, ele acabava tomando uma postura não só apenas de um gestor discreto e tudo mais, como uma figura propriamente caricata e que tinha, por exemplo, falamos da necropolítica, ele tinha uma falta de pudores, às vezes, estarrecedora ao falar de morte e tudo mais. Como o senhor avalia o Trump ter chego até a presidência sendo essa figura caricata, mas recentemente também ter tido uma derrota eleitoral? O que isso significa na constante reorganização do capital global perante as figuras que fazem a gestão dele? O que significa a queda de Donald Trump? Bom, uma ótima pergunta. E aí se coloca no centro a questão da luta política, né? A luta política, ela nunca foi tão necessária, no sentido de estar enfrentando essas contradições que estão explodindo, né,
nesse momento, nesse cenário de confluência, inclusive de contradições fundamentais, contradições metabólicas e de explicitação da falência de uma civilização, a civilização do capitalismo liberal, né, que é marcada por uma série de elementos que bastante explícitos. A mídia dominante, ela tenta ocultar tudo isso. Ela tenta, a mídia dominante, né, e a mídia tem uma capacidade imensa de manipulação, ela tenta operar diversos processos de alienar as pessoas desse real, né? Então, um dos processos é o processo de tentar equalizar, né, reduzir isso, esse movimento que eu estou falando com vocês, meramente é uma questão de governo, né, onde você possa tirar um Trump, colocar um Biden, e você ter uma mudança, você tem uma mudança significativa. Eu não estou desprezando a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos. Eu estou apenas afirmando que esta mudança ela não traz diferenças qualitativamente novas, principalmente naquele sistema do poder, né, do capital, do Estado, de como é que se articula aqueles interesses lá, inclusive de Wall Street, aquelas classes, frações de classes que sustentam o capitalismo norte-americano. Trump ele é representante de um lado, de uma fração mais voraz, né, do establishment. E ele saiu exatamente dentro dessa dinâmica da política, né? Ele tensionou muito aquele sistema político, né, que os americanos guardam aquilo como se fosse uma coisa sagrada, em termos de uma aparência de um sistema, de uma democracia, que, na verdade, não é tão democracia assim. Se nós formos olhar de perto, não é tão democracia assim. E o Trump, ele teve esse despudor de abrir a caixa preta dessa democracia americana, e foi punido. Ele foi punido pela população, aí tem a questão da pandemia, é um elemento a ser levado em consideração. Eu não acredito, se nós não tivéssemos a pandemia, eu acredito que Trump seria reeleito, porque a economia americana estava desacelerando, mas não na velocidade de outros países, estava em termos econômicos, a economia estava, nesse período do Trump, estava com alguns indicadores, estava bons, né? É uma coisa curiosa, né, mas o fato é que quem derrotou Donald Trump foi a pandemia, não foi o Joe Biden. Isso mostra os limites, né, dessas lideranças da extrema-direita, que eles nascem de uma crise e eles não sabem lidar com isso, e eles tentam, de certa forma, estar manipulando, inclusive com elementos de reprodução, né? Você tem uma crise profunda, e eu acredito que ela não acabou, a crise da democracia liberal. Essa crise da democracia liberal, ela é um elemento desse desabamento do capitalismo liberal, que é um processo em câmara lenta. Você tem aí, nós estamos assistindo a essa incapacidade da democracia liberal de estar lidando com os problemas reais das populações. A gente vê isso nos Estados Unidos de uma forma muito clara. Eu estou curioso em ver o que é que o Joe Biden vai fazer, né? Se ele vai ser novamente um governo Obama, né? Porque nós não podemos esquecer que Trump ele derrotou Obama nas eleições. Então, se Biden ele for uma política medíocre em termos sociais, muito provavelmente a extrema-direita volta daqui a 4 anos. Então, nós temos esse processo mais profundo que a mídia oculta. Ela não quer mostrar que, na verdade, esses governantes eles são produto dessas contradições sociais, da insatisfação das massas, né? Basta analisar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Agora, não vamos muito longe aqui. No Brasil, o Brasil ele é um modelo de catástrofe do capitalismo liberal.
né, é uma incapacidade do Estado, eu já falei, né, e isso, de um certo modo, nos conduziu a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, eu diria que ele não é um raio no céu azul. Jair Bolsonaro, ele é a forma mais avançada, a linha de frente, né, da necropolítica do Estado brasileiro, né, nas condições de uma crise estrutural, onde um sistema de poder está muito tranquilo com Bolsonaro. Bolsonaro, ele é a figura adequada para esse sistema de poder. A questão é saber as contradições que isso vai criando, inclusive entre as frações da própria classe dominante, né? E aí, essa questão da extrema-direita, ela pode estar saindo neste momento, na cena, né? Na Itália já saiu, mas está sempre um espectro da volta, né? No Reino Unido, você tem ainda um governo de extrema-direita, né, que se sustenta pela hegemonia do Partido Conservador, né? E nos Estados Unidos o Trump saiu, mas não podemos esquecer que aquela insatisfação continua ainda, principalmente entre a população branca, católica, desempregada ou subempregada, com todo aquele ressentimento, né? E a mediocridade também do Partido Democrata. O Partido Democrata é um partido da ordem, né? O que nós vimos que essa ordem gerou Donald Trump, né? O que é que vai gerar depois? E aqui no Brasil é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, eu diria que ele é a prova dos 9 de um jogo político que começou com um golpe em 2016. Então, se nós formos verificar, nós não podemos estar esquecendo, achando que as eleições, embora sejam importantes, né, elas se ficam diante de impasses. Aqui no Brasil, 2022 vai ser um ano muito curioso, porque os impasses vão ser muito grandes, né? E a gente tem aquela sinistra percepção de que a inoperância da esquerda, né, a incapacidade da direita neoliberal de estar apresentando uma proposta de mudança, obviamente abre uma possibilidade, sim, para a reeleição de Jair Bolsonaro, que é uma dimensão catastrófica mais do que nós estamos vivendo hoje, porque é fruto do jogo político, um jogo político que vai limitando, inclusive, a capacidade da sociedade reagir. Eu não sei até que ponto a sociedade brasileira tem a capacidade de reagir a esse Estado capitalista que, no caso do Brasil, está se reproduzindo, está adotando políticas genocidas, mas, ao mesmo tempo, a sociedade com muita dificuldade de reagir. Isso é que é o mais preocupante. Perfeito. Professor Giovanni, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e pela sua disponibilidade em nos atender e conversar conosco. Obrigado, Rafael, e agradeço a oportunidade de eu estar compartilhando as minhas ideias com vocês. Obrigado, um abraço, bom dia para vocês. Obrigado, professor. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do pesquisador, doutor em Ciências Sociais e docente da Unesp no campus de Marília, Giovanni Alves. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.